Olá, estamos aqui novamente com o Minuto Cefac. Eu sou Irene Marquesan, fonoaudióloga do Cefac, e hoje eu vou conversar com a Mônica Biondi Silos, que tem 30 anos de experiência na área dos distúrbios da aprendizagem. E ela vai contar um pouquinho dessa experiência para nós, porque eu, por exemplo, que sou da EMO, não entendo muito dessa história de distúrbios da aprendizagem. É tudo a mesma coisa, dislexia é diferente. Queria que você contasse um pouco essas diferenças, onde que se insere, que idade normalmente que isso é mais comum, se tem cura. Eu sou ignorante nessa área, Mônica, então eu preciso de uma ajuda sua aí, que é especialista aí nessa área. Então, o distúrbio de aprendizagem, a dislexia está dentro do distúrbio de aprendizagem, transtorno de aprendizagem. E as crianças que têm uma dificuldade na alfabetização, 1 mês, 2 meses, já tem essa dificuldade, então nós já suspeitamos de alguma coisa. Então, seria interessante procurar um profissional, como fonoaudiólogo, para poder fazer uma avaliação da linguagem, com algumas provas específicas para detectar a dislexia ou não. E a dislexia, ela é detectada após os 7 anos de idade, antes disso não é possível. Nós podemos ter uma suspeita da dislexia. Que interessante, eu não sabia isso. Existem profissionais que podem auxiliar, como neuropediatra, psicopedagogo, a avaliação do fonoaudiólogo e uma neuropsicóloga, que vão ajudar a fechar esse diagnóstico. Então seria um diagnóstico em conjunto com esses outros profissionais. Que seria o ideal. Esse é o ideal. E quando vezes, a gente não tem o ideal, o que é mais importante? O fonoaudiólogo pode dar conta disso? O fonoaudiólogo pode iniciar o trabalho. Assim que se o paciente não conseguir desenvolver como nós esperaríamos durante um período de terapia, aí sim nós encaminhamos para os outros profissionais. E esse período mínimo aí para desconfiar isso seria de quanto tempo? Olha, se você estimula durante pelo menos 1 mês, você sabe que a criança já está tentando ser alfabetizada já faz uns 3 meses e não conseguiu, com a nossa terapia, um progresso, então nós já encaminhamos para outros exames, para outros diagnósticos. Para saber a diferença. Para facilitar. E qual é então você está dizendo assim, a criança, antes dos 7 anos eu não tenho como fazer um bom diagnóstico, posso desconfiar. Dos 7 para cima eu posso. E aquela criança que fica na escola patinando, é só no ler e escrever ou na matemática também, ou sei lá? Às vezes pode acontecer de aparecerem dificuldades na matemática. Mas, então, o transtorno de aprendizagem, essas dificuldades escolares, podem ser também pelo método escolar. Aí nós poderíamos descartar também a dislexia. Então, nós temos que investigar tudo isso. Será que é o método da escola? Quais são os métodos que podem... eu não sei se um método pode trazer problema ou um método para aquela criança não é o ideal. Até então, se você que puder não existe explicar. um método ideal. Cada criança se adapta em um método, é mais visual, mais auditivo ou as duas coisas. Então, não tem um método específico, né, para você falar, esse é o melhor. Ok. Quer dizer, não existe uma coisa que nós poderíamos dizer, sempre se for para este método vai dar certo. Não. Depende do perfil da criança. Às vezes são 2 irmãos, com o mesmo método eles não vão conseguir ser alfabetizados. Adequadamente, não vão ter aquela vontade de aprender, né? Tá. Porque muitas crianças também, às vezes pelo professor, às vezes o professor não tem muita habilidade, então aí realmente fica mais difícil também, né? Um impeditivo também da criança se alfabetizar. Às vezes é um então fator... é o método, o professor, ou ela ser mais visual ou mais auditiva? Isso. Como que eu sei se a gente é mais visual ou mais auditiva? O que será que eu sou? Então, é mais pelas atividades que a criança consegue desenvolver mais facilmente, né? Então, isso aí é no dia a dia que você consegue observar. Na terapia você vai entendendo ou você tem provas específicas para aplicar para saber se ela é mais visual ou mais auditiva? Então, pelas provas mesmo, né? Você consegue observar tudo pela isso. Avaliação inicial. Isso. E essas avaliações são demoradas? Duram de 2 a 3 sessões, para você fazer uma avaliação de linguagem completa. De 2 a 3 sessões para dar o diagnóstico? Isso, eu não dou o diagnóstico, eu levanto os dados e o diagnóstico quem realmente dá seria um médico, né? Para fechar um diagnóstico no caso de uma dislexia. No caso de uma dislexia. Agora, no caso de uma dificuldade escolar, então, depois da terceira atendimento, já é possível já
já ter uma ideia do que é. Tá, depois da terceira sessão de diagnóstico, de avaliação, você já tem uma ideia. Aí você não precisaria de outros profissionais. Não. Aí necessaria a terapia, havendo o progresso da criança, aí tudo bem, criança ou adolescente, né? É isso que eu ia te muitos perguntar. adolescentes também, às vezes eu recebo adolescentes aqui, às vezes 17 anos de idade, que não estão alfabetizados. Aí realmente você já suspeita de alguma outra coisa. Com 17 anos sem alfabetização. Ou alguma outra comorbidade, ou então o déficit intelectual. Você tem que ver tudo o que é possível acontecer. Quais são as principais causas mais comuns, vamos chamar assim? O que é mais comum que dificulta uma pessoa ser alfabetizada? Bom, porque você já deu várias causas, mas assim, o que é o dia a dia, vai? O que é o teu dia a dia? Eu acho que a falta de estímulo em casa, da própria família, a falta de estímulo do próprio ensino, que às vezes não contempla com atividades mais atrativas, certas exigências não adaptam um pouquinho mais ao aluno o método de ensino. Então, acho que isso aqui que atrapalha um pouquinho. Pais que leem tenderão a exigir mais do que pais que não leem? Bom, se os pais já dão exemplo de leitura, mesmo que não exijam que os filhos façam, só de observarem esse comportamento dos pais, a tendência é que eles também tenham esse hábito de leitura. Claro. Nem sempre. Sim, às vezes os claro. pais têm, a criança tem dificuldade, agora pode ter algum outro fator, um déficit de atenção. Muita coisa pode acontecer aí, né? No meio. Isso. Agora, ler para a criança, né? A gente sempre fala assim, a mãe vai lá na cama na hora de dormir ler para a criança. Isso é uma coisa saudável, é muito bom. Importante. Desde pequenininho, a criança não sabe, não tem nem noção do que é a leitura, você ter esse hábito da leitura, e a criança quando está sendo alfabetizada, você fazer a leitura compartilhada. Como é essa leitura compartilhada? A leitura compartilhada, você pega livros que tem assim, no início da alfabetização, né? A criança é pequena, pega livros que tenha mais figuras que qualquer coisa e poucas letras. E sempre letras grandes. E você começa a ler. Quando você sabe que a criança sabe aquela palavra, aqui você vai ler. Então você vai incentivando e com o tempo você vai aumentando essa... Então isso é que é a leitura compartilhada. Isso é a leitura compartilhada. Eu vou comprar livros adequados, que tenham letras grandes, muitas figuras, pouca escrita, começo a ler, vejo que tem alguma palavra que ele já aprendeu e aí eu leio um pedaço e peço para ele ler o outro. E também você vai trabalhando a compreensão da leitura. O que nós já lemos, o que será que vai acontecer? O que vem depois? Quem eram os personagens? Então você já vai trabalhando a compreensão. Tá, quer dizer que na medida que eu leio, eu falo assim, o que aconteceu mesmo antes que eu não estou lembrando? Isso ajudaria... Isso ajuda na percepção, na atenção, na compreensão do que está lendo. Que interessante. E que mais que a gente poderia fazer para ajudar essa criança a superar esse distúrbio de aprendizagem, que ela possa, ou qualquer que seja esse distúrbio de aprendizagem? Eu como mãe, né, o homem como pai, o que ele pode fazer mais? Porque nós temos sábados, domingos, onde as crianças estão com a gente, o que a gente pode ajudar além da leitura compartilhada? Então, e da gente mesmo ler e mostrar a importância da leitura, né? Eu acho que é valorizar tudo que o seu filho sabe. Se é hábito de leitura, se é artes, a área de artes, ó, você é bom nisso, cada um é bom em uma coisa. Um é bom de matemática, outro de desenho, outro de português. Então você tem que valorizar o que ele tem de bom. Claro. E isso ajuda bastante. Isso também incentiva, porque você não é, nenhum de nós ninguém é bom é igual a ninguém. E nem bom em tudo. Então você tem que valorizar justamente isso. O que você é bom? Puxa, você consegue desenhar bem, eu não consigo. Você é bom de matemática, eu não sou. É isso aí que... Claro, você incentiva ele a crescer naquilo que ele tem mais habilidades. Isso. Cada um com a sua habilidade. A gente tem que valorizar. A gente tem que trabalhar muito a autoestima. Se a criança está com dificuldade, a autoestima é... Se eu não trabalhar a autoestima, ele não consegue desenvolver. E a autoestima não é só gostar, mas é mostrar... É você valorizar o que ele tem de bom. O que ele consegue fazer, o que ele pode, e não ficar só apontando aquilo que ele não sabe. Justamente, e é uma orientação que tem que ser passada aos professores, que às vezes cobram uma coisa que a criança não está preparada. Então, às vezes, a criança tem a dificuldade na leitura. Ele vai fazer uma prova, dá branco. Então, a professora chegar, ler a questão para a criança,
ajudar nessa resposta, faz uma prova oral, se for o caso, dependendo, Claro. né? Isso aí vai ajudar bastante. E os nossos professores estão preparados para enfrentar essas dificuldades? Nem todos. Nem A gente todos. observa que nem todos. E aí, quando você tem uma criança, você vai à escola para ajudar essa professora? Vou até a escola, falo o que está sendo trabalhado, como ela vê essa criança, esse adolescente também, né? E aí nós fazemos essa troca de experiências. É aí que eu valorizo bastante os professores também, porque Claro. os professores que no dia a dia estão muito mais tempo com os alunos que nós, né? Claro. Uma vez na semana, E isso que eu ia te perguntar, eles vêm para você uma vez por semana, 2 vezes por semana? geralmente uma vez por semana, em alguns casos 2 vezes. Mas no dia a dia, os professores é que estão observando muito mais e conhecem muito mais o próprio aluno. Né? Então, o fonoaudiólogo estar em contato com o professor é muito importante. Muito importante. E conhecer a escola, conhecer Isso. a pessoa, o professor, os alunos. Se esse aluno for colocado numa classe onde tenha menos alunos, isso favorece ou não? Pode favorecer, porque aí o professor vai dar muito mais atenção para esse aluno. Claro. E é interessante também colocar bem assim nos primeiros lugares, né? Para ter um pouquinho mais de atenção do professor, o professor observar se está distraído, se não está copiando alguma coisa, se distraiu com a borracha do colega que caiu, então já está chamando a atenção ali, olha, vamos copiar, já observar um pouquinho mais de perto essa criança. Perfeito. Muito bem. Eu queria agradecer a Mônica, né, que está aqui conosco, conversando um pouquinho aí sobre essa área, que é uma área difícil e que nós temos muitas pessoas com distúrbios de aprendizagem, né, às vezes até adultos, Bastante. que eu sei, né, e dizer que nós vamos nos encontrar no próximo Minuto Cefac com outras informações. Muito obrigada, Mônica. Eu que agradeço.